Êxodo 12, 1 a 14. Meus irmãos, o ministério público do Senhor Jesus se iniciou por ocasião de uma festa de casamento. O Senhor Jesus participou daquela festa e houve um fato constrangedor naquela festa. Acabou o vinho. O Senhor Jesus transformou a água em vinho, solucionando aquele constrangimento que surgira. Mas o Senhor Jesus, então, inicia o seu ministério participando da formação de uma família. Mais tarde, o Senhor Jesus entrou na casa de Zaqueu, quando foi convidado pelo mesmo para estar em sua casa. E na casa de Zaqueu, o Senhor Jesus proferiu uma palavra que certamente todas as pessoas gostariam de ouvir. O Senhor Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa. Mas o Senhor Jesus visitou também a casa de Jairo em um momento de tristeza, de luto, porque a filha única de Jairo, que contava com cerca de 12 anos, morrerá. O Senhor Jesus se aproxima daquele corpo, estende a sua mão e diz: jovem, levanta-te. Aquela jovem adolescente se levantou, foi restituída aos seus pais, a alegria foi restituída naquele lar, naquela casa. Ah, meus queridos, nós não podemos viver, nós não podemos desfrutar verdadeiramente da vida se nós não contamos com a presença do Senhor Jesus em nossos lares, em nossas famílias. Porque a exemplo do que nós mencionamos, enfrentamos constrangimentos na vida, necessitamos de salvação em nossos lares, enfrentamos tribulações e provas que geram tristeza na família. Nós precisamos da presença de Jesus em nossas casas e em nossas famílias. Este texto bíblico nos relata a instituição da Páscoa entre os judeus. A Páscoa que marcou a morte dos primogênitos egípcios, a libertação dos judeus da escravidão egípcia, mas a Páscoa aqui marcou também a presença do Senhor entre as famílias. E nós queremos, na pregação desta noite, acentuar de maneira especial a presença do Senhor Jesus com as famílias. Senhor Jesus, como pastor? Ocorre, irmãos, que a Páscoa se consistia de uma cerimônia onde havia uma refeição com ervas amargas, lembrando os dias amargos que eles viveram no Egito. Pães asmos, ou seja, sem fermento, sem mistura, e um cordeiro por família. Deveriam participar de uma refeição de um cordeiro. O sangue deveria ser aspergido sobre as ombreiras das portas das casas. É possível que os judeus, naquele momento, não compreenderam de forma plena o significado mais extenso e mais amplo desta cerimônia. Mas nós, hoje, que contamos com a plenitude da revelação bíblica, nós podemos compreender.
Podemos compreender porque João Batista, quando seguido pelos seus discípulos, olhou para Jesus, apontou dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o apóstolo João, na revelação de Apocalipse, afirmou que o Cordeiro, que viu o Cordeiro sobre o Monte Sião, e o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, afirma que o Senhor Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Portanto, irmãos, a cerimônia da Páscoa entre os judeus, celebrada pelas famílias, participando de uma refeição comum, um cordeiro por família e o sangue do cordeiro nas ombreiras, significava, apontava e representava Jesus em nossas vidas, Jesus em nossas famílias. E nesta noite, nós queremos trazer uma palavra: Cristo em nossas casas, Cristo em nossas famílias. Queremos nesta noite dizer: nós precisamos da presença do Senhor Jesus em nossas casas, em nossas famílias. Qual o significado tem a presença de Jesus em nossas casas e em nossas famílias? Primeiro, irmãos, Cristo em casa gera paz familiar, paz com Deus. Cristo em casa gera paz com Deus. Os judeus viviam um problema no Egito. Este problema precisava ser resolvido. Um olhar mais superficial vai dizer: o problema dos judeus no Egito chamava-se Herodes. Um homem do coração duro, um homem que exercia o poder de governo no Egito. Herodes, um homem que exercia a força do domínio sobre aquela nação, um homem que queria de todas as formas segurar o povo de Deus ali no Egito. Mas, irmãos, na verdade, havia um problema maior na vida do povo de Deus, um problema maior do que Faraó. Um problema maior. O problema do ser humano, o maior problema do ser humano, na verdade, é o relacionamento com Deus. Este é o problema do ser humano, é o relacionamento com Deus. Porque se Deus não é por nós, quem será por nós? Assim, irmãos, o Senhor orientou que colocassem um sangue do cordeiro nas ombreiras das portas. Como poderia aquele povo sair do Egito, caminhar em direção à terra da promessa, se o Deus Santo não caminhasse com eles? Eles precisavam de paz com Deus. O sangue ali nas ombreiras da porta significava que a paz foi estabelecida. O cordeiro apontava para Jesus, e a Bíblia diz que Jesus é a nossa paz, porque Jesus retira as nossas culpas e traz reconciliação com Deus. Assim, meus queridos, não bastava ser judeu, não bastava ser circuncidado, não bastava uma descendência abraâmica, não bastava uma nacionalidade judaica.
Era necessário ter a marca do Cordeiro na casa. Meus irmãos, não basta nós afirmarmos que temos uma herança religiosa. Não basta nós dizermos que somos membros da igreja ou que frequentamos a igreja. Nós precisamos da presença do Cordeiro nas nossas vidas. Nós precisamos da presença do Senhor Jesus em nossos lares. A palavra de Deus diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Meus queridos, a casa de Faraó certamente possuía alimento em abundância, estabilidade econômica, acesso à melhor educação, mas a casa de Faraó também foi alcançada pela aflição, porque ele viu o seu filho primogênito morto. Nas casas onde havia a marca do Cordeiro, não entrou nenhuma maldição e nenhuma justiça. Meus irmãos, nós não podemos viver a ilusão de que uma vida com uma estabilidade econômica, que uma vida com boa saúde, é suficiente para trazer paz à nossa vida, porque paz é muito mais do que isso. Há muitas pessoas que podem estar presas por um fio sobre o inferno. A qualquer momento este fio pode romper e estas pessoas podem precipitar. Entretanto, estas pessoas vivendo uma ilusão de segurança, porque se Jesus não estiver presente em nossos corações e em nossas casas, nós não sabemos o que é a verdadeira paz. Tenho visto lares que enfrentam adversidades gigantescas como enfermidade, luto, provações diversas, entretanto desfrutando verdadeira paz, porque Jesus está ali. A verdadeira paz é construída pela presença do Senhor Jesus. E foi assim que os judeus, vivendo a presença do Senhor, desfrutaram paz, enquanto os egípcios experimentaram aflição, porque o Senhor estava presente na casa dos judeus. Nós cantamos um hino que diz: depois que Cristo me salvou, em céu o mundo se tornou, até no meio do sofrer, eu tenho paz no meu viver. Oh, aleluia! Sim, é céu fruir perdão aqui, na terra ou mar, por onde for, com o Senhor é céu ali. Durante o ministério do Senhor Jesus aqui na terra, Ele enviou aqueles 70 de cidade em cidade e disse: vocês entram nas casas dizendo: paz seja sobre esta casa. Que a paz que vem do céu, que a paz promovida pelo Cordeiro de Deus, que é Jesus, esteja presente no seu lar, no seu coração, na sua vida, na sua família. Porque, irmãos, Cristo em casa significa a presença da paz, porque mediante Jesus temos paz com Deus. Mas nós podemos ver aqui também que Cristo em casa promove a comunhão familiar. Veja, na instituição da Páscoa, deveriam reunir a família.
uma refeição comum com todos os membros da família. Ainda há uma expressão muito forte aqui, que a alma que não participasse desta comunhão deveria ser eliminada. O Senhor estabeleceu um momento de comunhão para toda a família. Nós lemos há pouco com o presbítero Elinei o salmo que fala a respeito da família em volta da mesa. Pai, mãe, filhos, uma família que se reúne, uma família que partilha de uma mesa em comunhão. Nestes dias de interesses diversos nas famílias, nestes dias de correria, as famílias cada vez sentem mais dificuldade em estarem reunidas à mesa. Mas nós precisamos prezar estas reuniões da família. E Cristo em casa nos convida a esta comunhão familiar. A Páscoa era esta celebração entre a família, todos os membros da família, a família reunida participando de um mesmo alimento. Qual era o alimento que a família partilhava? Certamente não eram os alimentos oferecidos na terra do Egito pelos egípcios. É verdade que o mundo, de diversas formas, quer introduzir nas nossas famílias alimentos diversos. Seja pelas mídias, seja pelo convívio de amizade, há muitos alimentos introduzidos nas nossas famílias que não unem, que separam esposo e esposa, que separa irmãos, que separa pais e filhos, espíritos egoístas, individualistas, muitas vezes espírito sensualista. Meus queridos, o alimento que a família participava em conjunto era o cordeiro. O cordeiro que representava Jesus. Famílias que possam se reunir diante de Jesus e se alimentar de Jesus. Mas como nós podemos nos alimentar de Jesus? Nós podemos nos alimentar quando nós recebemos o ensino de Jesus. Assimilamos o ensino de Jesus. Praticamos este ensino de Jesus. Amando uns aos outros, sabendo perdoar, ajudando uns aos outros, nutrindo esperança, incentivando, dando as mãos, lutando juntos, sendo atenciosos na vida familiar. É a família que se reúne e se alimenta da mesma esperança, porque se alimenta de Jesus. Meus queridos, nós precisamos trabalhar pela inclusão daqueles membros da família que não estão bem integrados neste relacionamento familiar. A palavra de Deus diz: se a esposa tem esposo, se alguma esposa tem esposo que não é convertido ao Senhor, que a esposa viva o Evangelho dentro do lar, atraindo seu esposo para se alimentar também de Jesus. Irmãos que não partilham desta comunhão cristã, quando você se alimenta de Cristo no seu lar, você vai atrair também este irmão para se alimentar da mesma fé, da mesma esperança e do mesmo amor em Cristo Jesus.
Geralmente há uma tendência das famílias a acumularem em casa móveis, objetos diversos. Quando se percebe, a casa está cheia e estamos tropeçando na mobília. Mas o pior é quando nós começamos a acumular princípios, valores e práticas que não procedem do Senhor Jesus e que operam para distanciar e para esfriar as pessoas no relacionamento familiar. E de repente está uma família morando debaixo do mesmo teto, mas se relacionando como se fossem desconhecidos, individualistas, frios e distantes. Quando Cristo está em casa, a presença de Jesus vai nos atrair e nós vamos ter comunhão com Cristo em casa e comunhão com a família. Mas, irmãos, finalmente nós queremos considerar que Cristo em casa traz graça e decisão. A saída dos judeus do Egito, a própria Páscoa, manifestava a graça de Deus libertando um povo que vivera durante anos como escravo. E foi Deus quem se manifestou para tirar aquele povo daquela escravidão, dando-lhes a liberdade de caminharem para a terra de Canaã, construírem suas casas, construírem as suas famílias e as suas vidas. Isto foi a graça de Deus. E é a mesma graça que está presente nas nossas vidas e nos nossos lares, para restaurar o relacionamento conjugal que se esfriou, para restaurar a vida daquele filho que se rebelou, para restaurar aquela vida sofrida no lar. A mesma graça de Deus que atuou na vida do seu povo está presente também nas nossas famílias, na pessoa de Jesus, para restaurar o que tem se perdido. Mas é necessário decisão, e o Senhor exigiu decisão do seu povo. Eles precisavam abrir mão da terra do Egito, sair daquela terra, abrir mão das comidas do Egito, das diversões do Egito. Eles deveriam caminhar para uma terra que Deus lhes mostraria. Certamente existem muitos princípios, muitos valores, muitas diversões do mundo que não foram preparadas por Deus para nós. E se nós queremos Cristo nas nossas casas, nós precisamos buscar Cristo. Tomarmos decisões na nossa vida, e decisões rápidas. A Páscoa era celebrada com sandálias nos pés, lombos cingidos, cajado na mão, porque eles precisavam sair rapidamente do Egito. Há um convite de Cristo, há um chamado de Cristo para nós. Exige rapidez para atendermos a este chamado. E precisamos aceitar as condições do Senhor. Foi o Senhor quem instituiu ali na Páscoa todas as condições, toda a cerimônia. Assim como o Senhor estabeleceu por meio de Jesus abençoar a nossa vida, e nós precisamos aceitar as condições de Jesus, porque a nossa vida e o nosso lar será abençoado pelo Senhor, mas nas condições de Jesus. Me recordo de uma família que foi salva, foi abençoada e foi agraciada pelo Senhor Jesus. Uma família que a princípio vivia tantas dificuldades. As filhas nós preparamos para receber pelo batismo. O pai disse: minhas filhas não vão ser batizadas. A esposa já tinha sido recebida.
Era o momento de decisão. Cristo em casa ou Cristo fora de casa? Nós passamos nessa experiência um momento crítico, um momento desafiador, porque certo dia a esposa, a mãe das filhas que seriam recebidas, me procurou, dizendo: pastor, meu esposo disse que se o senhor batizar as nossas filhas, ele vai te dar um tiro na cabeça. E eu perguntei: a senhora quer que as suas filhas sejam batizadas? Ela disse: eu quero que as minhas filhas sejam batizadas, mas eu não quero um pastor morto. Bom, oramos, avaliamos e resolvemos receber sim aquelas filhas pelo batismo. Recebemos pelo batismo. Passou-se um tempo. E um dia eu recebi uma ligação. Aquela senhora me ligou e disse: pastor, o tiro aconteceu. Eu até dei uma passadinha na mão, na cabeça assim, né? Falei: não, está tudo certinho aqui, né? Só que ela disse: o tiro aconteceu na cabeça dele. Ele está hospitalizado. Eu disse: ele foi atirado? Ela disse: não, não é isso, pastor. Mas aconteceu com ele o seguinte: de repente ele adoeceu, ele não se lembra de ninguém, não se lembra das filhas, não se lembra de mim, mas ele fala: pastor Edgar, pastor Edgar. E o senhor precisa vir aqui no hospital. Meus irmãos, eu fui lá no hospital, eu o encontrei em um estado que realmente ele não falava nada com nada. Orei por ele, e Deus, na misericórdia dele, irmãos, ele se recuperou, se converteu, foi batizado, e Deus salvou toda a família dele. Houve ali decisão, irmãos. Houve posicionamento, irmãos. Cristo em casa, Cristo nos nossos lares. Não basta nós trazermos o nome, como não bastava aos judeus o nome de judeu, a circuncisão. Eles precisavam do cordeiro, eles precisavam da marca do cordeiro, eles precisavam da decisão. As casas que contaram com a marca do cordeiro, o anjo da morte passou. As famílias desfrutaram da presença do Senhor e na companhia do Senhor saíram do Egito e caminharam para a terra de Canaã. Meus irmãos, é com a presença de Jesus em nossos lares que nós enfrentaremos as nossas lutas do dia a dia. É com a presença de Jesus em nossos lares que nós caminhamos em direção a Canaã do céu, onde o Senhor Jesus nos dará as boas-vindas. A presença de Jesus nos nossos lares, nas nossas vidas, significa paz na presença de Deus. Esta presença bendita de Jesus promove comunhão na família, porque nós nos unimos na presença de Jesus e nos alimentamos dos ensinos dele. Mas esta presença, embora graciosa, requer de cada um de nós a tomada de posição, decisões na nossa vida. Que Deus nos abençoe e que possamos dizer, não apenas de palavras, mas de atitudes: Cristo na minha casa, Cristo na minha família, Cristo no meu lar. Oremos. Nós te agradecemos, Senhor, pelos momentos que o Senhor nos proporcionou neste culto e reconhecemos a necessidade que nós temos da presença do Senhor Jesus em nossas vidas e em nossos lares. Que a tua presença bendita acompanhe cada irmão,
se manifeste em cada lar, ofertando-nos a paz na tua presença, a comunhão entre os membros da família, concedendo-nos graça para as decisões que nós precisamos ter. Abençoe, Senhor, cada família, aquelas que andam desgostosas, entristecidas, que o Senhor restaure a alegria nestas famílias. Aqueles relacionamentos que estão estremecidos, que pela graça do Senhor também sejam restabelecidos. Pai, no nome de Jesus, dá-nos uma semana na Tua presença, dirigidos pelo Senhor, livra-nos dos males que nos cercam e conceda-nos graça para testemunharmos do Teu santo Evangelho a tantos que dele precisam. Nós oramos gratos em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam convosco hoje e para todos sempre. Amém. Amém.